Oi, pessoal. Essa é a nossa videoaula sobre grafos no contexto da disciplina de estruturas de dados avançadas. Então, a gente vai ter uma leve introdução sobre grafos e suas representações, e em seguida a gente vai observar como que a gente implementa essas representações de grafos como estruturas de dados, tá bem? Bem, o conceito de grafo é um conjunto de vértices, né? Esses círculos com as letras indicando o nome dos vértices, o índice dos vértices, e um conjunto de arestas, que são associações entre alguns pares de vértices, ou seja, entre alguns pares de vértices existem arestas e entre alguns outros pares de vértices não existem arestas. Daí, a gente representa uma das formas de representar, que é a forma que a gente vai utilizar nas nossas implementações. Uma das formas de representar um grafo é a partir de uma matriz de adjacências. Como funciona uma matriz de adjacências? A gente tem as linhas e as colunas da matriz de adjacência indexadas pelos índices dos vértices, e a matriz de adjacência tem entradas binárias. A matriz de adjacência tem uma entrada binária numa posição correspondente a dois vértices quando existe uma aresta entre aquele par de vértices. Com essa propriedade, a gente observa que matrizes de adjacência são simétricas, certo? Como matrizes de adjacência são simétricas, a gente não precisa representar um dos triângulos da matriz, porque a gente sabe que um dos triângulos da matriz é espelho do outro. Então, na hora de armazenar a nossa matriz de adjacência do nosso grafo, como a matriz de adjacência tem, por sua definição, uma disposição simétrica de valores binários, a gente não precisa representar uma das partes, seja a parte abaixo da diagonal ou a parte acima da diagonal. Esses são os nossos grafos, tá bem? A gente vai implementar grafos como um caso particular de um outro tipo de entidade matemática, que são os digrafos. No caso dos digrafos ou grafos direcionados, a gente continua tendo um conjunto de vértices, mas agora a gente não tem uma relação como havia entre pares de vértices nos grafos. Agora, a gente tem arcos de um vértice para o outro vértice, ou seja, enquanto que num grafo a gente pode considerar que é possível sair de um vértice e ir a outro e vice-versa quando existe uma aresta entre eles. Por exemplo, eu posso sair do B e chegar no C. Da mesma forma que eu posso sair do C e chegar no B, num digrafo, onde existem direções nos arcos, a gente só pode percorrer o arco em um sentido, ou seja, é possível que exista um arco entre y e z, como aqui na figura, e a gente pode ir de y para z. Mas a gente não pode ir de z para y utilizando esse arco yz. Para que a gente pudesse ir de z a y, a gente precisaria que existisse um arco de z até y, tá bem? Observe então que esse arco entre y e z, ele só me permite fazer o caminho de y até z. Ele não me permite fazer o caminho de z até y, tá bem? Ou seja, nos digrafos, as relações entre os vértices têm uma direção que indica de qual vértice você pode sair e em qual vértice você pode chegar. Ou seja, se existe um arco entre U e V, se existe um arco de U para V, você pode sair de U e chegar em V. Mas não necessariamente você pode sair de V e chegar em U. Para sair de V e chegar em U,
você precisaria de um arco de V para U. Num grafo sem direção, num grafo não direcionado, quando existe uma aresta entre U e V, você tanto pode sair de U para V, como você pode sair de V para U, sem nenhum problema. Da mesma forma que uma matriz de adjacências é utilizada para representar um grafo, a gente também utiliza matrizes de adjacência para representar os nossos grafos direcionados, ou de grafos. Da mesma forma, as linhas e colunas da matriz são indexadas pelos índices dos vértices, mas dessa vez a nossa matriz ela não tem aquela característica de simetria, porque agora dizer que existe um arco entre U e V, dizer que existe um arco de U para V, é diferente de dizer que existe um arco de V para U. Ou seja, se os vértices U e V são adjacentes, se existe uma aresta entre U e V, você tanto pode dizer que existe a aresta UV, como dizer que existe a aresta VU. Daí a gente tem uma simetria na nossa matriz de adjacências de um grafo. Já num digrafo, como não existe uma equivalência entre o arco UV e o arco VU, a matriz de adjacências de um digrafo não é simétrica necessariamente. Ela pode ser assimétrica. Daí, a gente tem novamente aquele conceito, né? Se existe uma posição na matriz valorada com 1, então a gente sabe que existe um arco saindo do vértice correspondente à linha e indo até o vértice correspondente à coluna. Como, por exemplo, a gente tem o valor 1 na posição P, na posição da linha P e da coluna R. Isso indica que existe um arco saindo de P até R. Tá bem? Voltando para o nosso grafo não direcionado, aqui, por exemplo, acima da diagonal principal, a gente vê que existe uma entrada 1 na posição BC, o que indica que existe uma aresta entre BC. Aí observa que essa entrada é 1 tanto em BC como em CB, porque não existe diferença de sair de B e chegar em C e vice-versa quando se trata de arestas. Já quando se trata de arcos, a gente observa que na posição PR a gente tem o valor 1, ou seja, a gente pode sair de P e chegar em R, mas se a gente observar a posição RP, a gente vai perceber que ela está zerada. Por que ela está zerada? Porque não existe um arco saindo de R para P, ou seja, enquanto é possível sair de P e chegar em R, a partir do arco de P para R, não é possível sair de R e chegar em P, dada a ausência de um arco de R para P, tá bom? Então essa é a nossa estratégia de representação. A gente vai utilizar matrizes de adjacência para representar os nossos digrafos. A gente vai implementar os nossos digrafos e a partir deles a gente vai implementar os nossos grafos utilizando a herança, tá bem? Então vamos dar uma olhada na nossa implementação. Bom, a gente vai descrever a nossa implementação utilizando primeiramente um arquivo que eu não vou estar descrevendo nesse vídeo, que é o matrix.hpp. Tampouco as notas de aula falam da implementação de matrizes que eu desenvolvi, tá bem? No entanto, é um arquivo relativamente simples de se ler, as implementações de matrizes são relativamente simples, então se você tiver interesse, você pode observar como são implementadas as matrizes que a gente vai utilizar. Pois bem, a nossa classe digraph, com underline no final, ela vai implementar os nossos digrafos, os nossos grafos direcionados, tá bem? Uma coisa que você vai observar em digraph é que digraph recebe como argumento de template uma coisa um tanto estranha, porque
o argumento de template de digraph é um outro template. O que isso quer dizer? A gente estava acostumado a ler type name bem aqui, e aqui a gente está lendo template. A gente tem um template dentro de um template, é exatamente isso. Aqui o nosso type name, ó, que a gente está acostumado a ver. O que a gente está fazendo com isso é dizendo o seguinte: o tipo matrix type não é um tipo simples. O que isso quer dizer? Matrix type não é um tipo simples, é um tipo parametrizado. Parametrizado por type, certo? Ou seja, isso tudo aqui é o nosso type name, tá bem? O nosso type name é um tipo parametrizado porque a gente vai utilizar matrizes, a gente vai utilizar tipos de matrizes como parâmetros de template para os nossos digrafos. E, em particular, tipos de matrizes são, por sua vez, parametrizados. Então, se eu gostaria de receber um tipo parametrizado como argumento em um template, eu tenho que deixar isso bem claro na declaração do template, tá bem? Type name, apenas type name corresponde a tipo simples. Já isso tudo aqui indica que matrix type não é um tipo simples. Matrix type é, por sua vez, um tipo parametrizado, tá bem? Por padrão, como a gente pode ter observado nas explicações anteriores, as matrizes de adjacência são matrizes quadradas. Então, a gente vai utilizar a classe Square Matrix para representar as nossas matrizes de adjacência dentro do digrafo. Observa que isso é uma escolha que a gente faz por padrão, tá bem? E existe um motivo para a gente estar fazendo essa escolha agora, em vez de simplesmente utilizar Square Matrix dentro da nossa classe. O motivo é que, quando a gente for implementar os nossos grafos não direcionados, a gente vai utilizar um outro tipo de matriz para alterar a classe digraph na hora de fazer a herança, tá bem? Então a gente vai ter a nossa classe digraph, que vai utilizar o tipo matrix type para as suas matrizes de adjacência, que por padrão é square matrix, ou seja, por padrão as nossas matrizes de adjacência vão ser matrizes quadradas. Pois bem, dentro da nossa classe digraph, a gente vai ter um alias chamado data para o nosso tipo de matriz que a gente vai utilizar, e em particular a gente vai utilizar matrix type, que por padrão é square matrix, parametrizado com valores booleanos. A gente observou que as matrizes de adjacência têm entradas binárias, então é natural que a gente entenda que o nosso alias data, que vai segurar as nossas matrizes de adjacência, que vai representar o tipo das nossas matrizes de adjacência, seja o tipo de matriz que a gente recebeu como parâmetro de template, parametrizado com valores booleanos, já que as matrizes de adjacência têm entradas binárias, tá bom? Como um alias público, a gente vai ter size type, exatamente o mesmo size type de data, tá bem? A gente vai utilizar o mesmo size type das nossas matrizes no nosso digrafo. E agora a gente vai ter os membros privados da nossa classe. Um dos membros é do tipo data e dois outros membros são do tipo sizeType. O membro do tipo data vai ser responsável por representar a nossa matriz de adjacência, enquanto num vértice e num edges vão ser responsáveis por armazenar o número de vértices e o número de arestas do nosso digrafo. Na interface pública do nosso digrafo, a gente vai ter algumas referências const públicas, certo? Referências para num vértice e num edges que não podem ser alteradas. Isso equivaleria aos getters, aos métodos getters em uma
abordagem mais orientada ao objeto. Aqui eu prefiro colocar referências const públicas, tá bem? A gente vai ter também o nosso construtor. O nosso construtor ele recebe como argumento o número de vértices que o nosso grafo vai ter. E na nossa implementação, isso é um dado imutável. A gente só vai permitir adicionar e remover arestas do nosso grafo. E a gente vai inicializar o nosso data com o número de vértices que a gente está recebendo, já que a gente está admitindo que por padrão data vai ser uma matriz quadrada de booleanos, a gente só precisa passar a dimensão n dessa matriz quadrada n por n de booleanos, tá bom? A gente vai inicializar num vértice com o argumento num v. Inicialmente o nosso grafo não tem arestas. E por fim a gente inicializa as referências const públicas para refletirem as nossas variáveis membro privadas num vértice e num edges. Nota que geralmente os nossos construtores não têm corpo, né? Tem um corpo vazio. Nesse caso a gente tem um corpo não vazio. A coisa que a gente faz após a inicialização da matriz é garantir que todas as entradas da matriz são iguais a false. Ou seja, a gente está garantindo que todas as entradas da nossa matriz indicam que o nosso digrafo não tem arcos de nenhum vértice para nenhum outro vértice, tá bom? A gente tem uma função booleana chamada reset, e essa função determina se existe um arco de U para V. Como que a função reset determina se existe um arco de U para V? Ela recebe U e V como argumentos, ela é um método const, ela não altera o nosso objeto, e ela faz o seguinte, ela acessa de maneira constante, ela acessa a posição UV da nossa matriz quadrada data. Daí ela consegue retornar esse booleano, ou seja, ela retorna a posição UV da nossa matriz data, para indicar se existe um arco de U para V, tá bom? É um método bastante simples. O nosso próximo método público é responsável por adicionar arestas no nosso digrafo. Adicionar arcos no nosso digrafo, perdão. O método addEdge, ele adiciona um arco de U para V e retorna um valor booleano. Ele retorna verdadeiro caso ele de fato tenha adicionado um arco de U para V, mas ele retorna falso para indicar que, na verdade, já havia um arco de U para V e, portanto, ele não fez nenhuma alteração no nosso objeto, tá bom? Então, a gente tem esses dois casos. Caso já exista um arco de U para V, nada é feito. No entanto, caso não exista um arco de U para V, duas coisas vão ser feitas. A primeira coisa é a posição UV da nossa matriz vai assumir o valor true para indicar que existe um arco de U para V. A gente vai incrementar o número de arcos do nosso digrafo e a gente vai retornar true para indicar para quem chamou este método que a gente de fato alterou o nosso digrafo acrescentando um arco nele. A gente tem o método removeEdge que funciona de maneira análoga. O método removeEdge, ele tem como objetivo remover um arco de U para V. Caso não exista um arco de U para V, é sinalizado a quem chama esse método e nada foi feito, né? Retornando um valor falso. Então, a primeira coisa que esse método faz é verificar se existe um arco de U para V. Caso exista um arco de U para V, a gente determina que a posição UV da nossa matriz ela seja falsa, indicando que aquele arco já não existe. A gente diminui o número de arcos do nosso digrafo e a gente retorna true, sinalizando para quem chamou essa função que de fato houve uma alteração no digrafo. Caso contrário, caso não exista em primeiro lugar
um arco de U para V, a gente retorna falso, indicando que não houve alterações no digrafo, apesar da chamada desse método, tá bom? E isso encerra a nossa implementação de digrafo, ou seja, a nossa implementação de digrafo ela é bastante elementar. Ela está preocupada apenas com a implementação da representação e acessos bastante simples a determinar se existem arcos de um vértice para outro, assim como alterar a existência ou não de um arco de um certo vértice para algum outro vértice, tá bem? A nossa classe digraph underline, ela precisaria ser utilizada com template vazio em argumentos de função, porque ela tem um tipo parametrizado no template que a gente não está tão interessado em utilizar. O que eu quero dizer com isso é, o tipo parametrizado que a gente colocou no template de digraph underline, ele não é tão interessante de ser utilizado pelo usuário. Ele é interessante de ser utilizado pela subclasse de digraph underline, que vai ser graph. Graph vai herdar de digraph underline, alterando a matriz que digraph underline utiliza para sua representação, tá bom? Como existe essa limitação de que se a gente quisesse utilizar digraph underline como argumento de função, a gente precisaria explicitar que ele é um tipo parametrizado, mas a gente não iria alterar os parâmetros de template, portanto a gente iria colocar esses angle brackets vazios. É preferível então que a gente crie um alias para esse tipo bem aqui, tá bem? Ou seja, digraph sem o underline é um alias para digraph underline, a nossa classe, indicando que a gente não tem a intenção de fazer alterações no tipo que ela recebe como argumento de template, tá bem? Porque justamente o usuário não vai estar interessado em alterar esse tipo parametrizado no template. O usuário vai estar interessado em utilizar a classe digraph com o argumento padrão no template. Quem vai estar interessado em alterar esse argumento no template é a classe graph, como a gente vai ver agora. Ou seja, para a gente implementar o nosso grafo não direcionado, a gente vai se aproveitar da classe digraph underline. A gente vai utilizar a classe digraph underline como uma superclasse de graph. No momento em que a gente fizer a herança, no entanto, observa que a gente vai estar especificando um outro tipo de matriz. Lembra que na digraph underline, por padrão, a gente utilizou square matrix. No entanto, no momento em que graph herda de digraph underline, a gente está especificando um outro tipo de matriz. A gente está especificando upper triangular matrix. Essa matriz que também está definida em matrix.hpp, é uma implementação de matriz triangular superior. É uma implementação de matriz triangular superior que tira proveito do fato de estar representando uma matriz triangular superior para utilizar uma representação mais eficiente no uso de espaço, tá bem? Então a gente vai ter essa vantagem em espaço quando a gente estiver utilizando o graph. A gente vai estar modificando a representação que digraph underline utiliza para uma representação mais eficiente de uma matriz de adjacência para um grafo, né? Porque a gente viu que grafos têm matrizes de adjacência simétricas, certo? Então a gente não precisa representar as duas metades da matriz, basta representar um dos triângulos da matriz. Daí a gente está utilizando uma matriz triangular superior como a representação de digraph underline, e a partir de digraph underline
a gente vai utilizar todos os seus métodos para implementar os métodos de graph. Tá bem? Dentro da classe graph, observa que a classe graph não é uma classe com template, tá? É uma classe simples. Dentro da classe graph, a gente vai ter um alias privado chamado digraph, e digraph vai ser um alias para esse tipo bem aqui. Ou seja, digraph underline utilizando upper triangular matrix, dentro de graph vai ser chamado apenas de digraph, sem o underline, tá bom? Isso vai evitar que a gente digite bastante para falar da nossa superclasse. Um alias público é o seguinte: a gente vai utilizar o mesmo size type utilizado em digraph, tá bom? Ou seja, digraph utiliza o size type dele e a gente aproveita e reusa esse size type como o nosso tipo de tamanho. Na parte privada da nossa classe, a gente vai ter um único método. Esse método que a gente tem, ele serve para que a gente condicione, ele serve para que a gente ajuste os acessos à matriz de adjacência do digrafo da seguinte forma. Na matriz de adjacência do digrafo existe uma diferença entre a posição UV e a posição VU. Na matriz de adjacência de um grafo, UV e VU têm o mesmo valor, já que essa matriz é simétrica. No entanto, a gente está representando a matriz de adjacência do nosso grafo, tirando proveito por herança da implementação de digraph, utilizando uma matriz triangular superior. Ou seja, a posição UV, se estiver acima do triângulo superior, se estiver no triângulo superior, tem um certo valor, seja 0 ou 1, mas a posição VU, que vai estar certamente abaixo do triângulo superior, vai ter valor nulo sempre. Ou seja, a gente vai receber os nossos argumentos U e V nos diversos métodos, nos 3 métodos que a gente vai implementar, mas a gente gostaria sempre de acessar uma posição no triângulo superior da matriz. Daí, independente de quais valores U e V sejam passados, a gente vai garantir que os métodos, independente de quais valores U e V sejam passados, a gente vai garantir que os métodos sempre recebam um valor de U menor ou igual que o valor de V, tá bom? Isso vai garantir que a gente sempre faz um acesso no triângulo superior da nossa matriz. Então, o método adjustEndpoints, ele serve justamente para isso. Ele ajusta os extremos da nossa aresta, né? A gente recebe por referência 2 extremos U e V, e a gente vai alterar o valor desses extremos U e V se U for maior que V. Se U for maior que V, a gente estaria acessando uma posição UV abaixo da diagonal principal de uma matriz. E como a nossa matriz é triangular superior, a gente estaria acessando uma posição necessariamente nula. Para garantir que a gente acesse uma posição pelo menos na diagonal principal e idealmente no triângulo superior da matriz, a gente vai, toda vida que U for maior que V, trocar os valores de U e V. Tá bem? A gente troca os valores de U e V e daí a gente sempre acessa uma posição na parte superior da nossa matriz. Lembrando que a nossa matriz, como ela é implementada de tal forma a ser eficiente no uso de espaço, ela sequer representa a parte de baixo. Ela sequer representa o triângulo inferior da matriz. Ela só representa o triângulo superior da matriz, tá bem? Então a gente precisa desse método para garantir que todos os nossos acessos são relevantes, para garantir que a gente não vai acessar uma posição insignificante da matriz, ou seja, uma posição abaixo da diagonal principal. Toda vida que a gente recebe U e V como maior que V, ou seja, com o V representando uma posição abaixo da diagonal principal, a gente troca os valores de U e V, tá bom?
Então, o adJustEndPoint serve basicamente para isso. Ele ajusta os extremos da aresta para que a gente sempre acesse o triângulo superior da matriz. A interface pública da nossa classe vai ser bastante simples, porque a gente está aproveitando bastante coisa por herança, né? Por exemplo, o nosso construtor ele se torna muito simples porque a gente recebe como argumento o número de vértices que o nosso grafo vai ter, a gente inicializa a nossa superclasse e não faz nada além disso. Nosso construtor tem um corpo vazio. E esse é o nosso construtor, ele é bastante simples. A gente tem três métodos, resedge, addEdge e removeEdge, que são muito semelhantes entre si na sua implementação. Todos eles vão depender de uma chamada para um método análogo na superclasse. Por exemplo, resedge vai depender de uma chamada para o resedge da classe digraph. addEdge vai depender de uma chamada do addEdge da classe digraph. Da mesma forma, a gente tem que o removeEdge, no seu final, ele chama o removeEdge da classe digraph. Tá bom? O que a gente observa aqui é que os três métodos, antes de fazer a chamada do seu método correspondente na superclasse, eles ajustam os extremos de aresta que eles recebem. Eles recebem o IV e eles ajustam os valores de IV de tal forma que sempre seja acessada uma posição no triângulo superior da matriz de adjacência que está sendo implementada na nossa superclasse, né? Daí todos esses métodos, antes de fazer uma chamada ao método correspondente na superclasse, fazem uma chamada para adJustEndPoints. Ou seja, esses três métodos são muito parecidos. E como eles são muito parecidos, a gente tem uma oportunidade de refatoração. A gente vai fazer a nossa refatoração baseado nesse método e no seu overload const. Ou seja, se você observar, a gente tem dois métodos chamados adJustEndCall, com a diferença que um deles é const, ou seja, esse daqui promete não alterar o objeto, e esse daqui não é const, esse aqui pode alterar o objeto. O que os métodos adJustEndCall fazem? Primeiro, eles são métodos template, né? Eles são parametrizados por um type name chamado method, e adJustEndCall recebe três argumentos. adJustEndCall recebe um argumento method, do tipo método, e valores UIV, que representam os extremos de uma aresta. Os métodos adJustEndCall, então, ajustam os valores de UIV, utilizando o adJustEndPoints, para garantir que o UIV representam uma posição no triângulo superior da matriz de adjacência implementada na superclasse, e em seguida eles utilizam essa sintaxe bem curiosa. Essa sintaxe curiosa indica o seguinte: a gente utiliza o ponteiro ves, que representa o endereço do nosso objeto. Dado o endereço do nosso objeto atual, a gente utiliza method como sendo um ponteiro de objeto. Ou seja, desculpa, um ponteiro de objeto não, a gente utiliza method como sendo um ponteiro de método. Daí, é esperado que no lugar de method seja passado o endereço de um método dessa classe. Tá bem? É esperado que seja passado o endereço de um método dessa classe, que pode ser inclusive um método da superclasse, já que ela é uma subclasse da sua superclasse, tá bem? Então essa sintaxe indica que a partir do objeto atual, representado pelo ponteiro ves, a gente vai chamar o método representado pelo ponteiro method com os argumentos UIV.
tá bom? Da mesma forma, a gente tem no adJustinCall, que é const. A gente vai precisar de um overload const porque em algumas situações a gente vai querer prometer que o nosso objeto não é alterado por essa chamada de adJustinCall, e em outras situações a gente gostaria que de fato o nosso objeto fosse alterado. Daí, utilizando o adJustinCall, aqueles três métodos reset, addEdge e removeEdge se tornam três chamadas para adJustinCall. Como que isso acontece? Reset, por exemplo, é apenas uma chamada para adJustinCall. Agora, addEdge também é apenas uma chamada para adJustinCall, da mesma forma que removeEdge também é apenas uma chamada para adJustinCall. O que essa chamada faz? adJustinCall em reset é chamado com o endereço do método reset da superclasse digraph. Tá bem? Então, adJustinCall vai chamar o adJustEndpoints e em seguida vai chamar o reset utilizando essa sintaxe bem aqui, né? Já que como no lugar de method foi passado reset, tá bem? Então aqui a gente está utilizando o adJustinCall para chamar a adJustEndpoints e em seguida chamar o método que ele recebe como argumento, que no caso é o reset da classe digraph, com os argumentos uiv. Da mesma forma, a gente tem para addEdge e removeEdge, ou seja, o único argumento que muda nas chamadas de adJustinCall é o primeiro argumento, ou seja, o método da superclasse que deve ser chamado, né? E aqui ele é representado como um ponteiro de método, tá bom? E isso encerra a nossa implementação de um grafo não direcionado. No entanto, para alguns problemas, é interessante associar pesos ou, de uma forma geral, associar valores às arestas de um grafo. Daí, a gente vai ter uma classe para representar grafos que são ponderados, ou seja, grafos que têm associadas às suas arestas atribuições de valores de um certo tipo, tá bem? Então, no arquivo wastedgraph.hpp, um outro arquivo para implementar uma outra classe, a gente vai ter a inclusão de bstree, porque a gente vai utilizar as nossas bstrees para fazer a associação entre arestas e pesos. E a gente vai incluir graph.hpp, porque a gente vai utilizar as nossas implementações de grafos, tá bom? Nesse arquivo a gente vai ter uma única classe. A gente vai ter a classe wastedGraph, que é uma classe template, é uma classe parametrizada, e ela é parametrizada por um tipo simples. Ela é parametrizada pelo tipo waste e por padrão é o tipo int. Tá bem? Então vamos dar uma olhada na implementação da nossa wastedGraph. A nossa wastedGraph, ela tem um size type público, que é o mesmo size type utilizado pela nossa classe graph, tá bem? E nota que ela não faz herança, tá? WastedGraph não é uma subclasse de graph. Ela não faz herança. A gente simplesmente está dizendo que o size type dela é o mesmo size type de graph. Dentro dela, como atributos privados, a gente vai ter mapEdgeWaste, que vai ser um alias representando o tipo que a gente vai utilizar para as nossas associações entre arestas e pesos. E esse tipo vai ser a nossa bstree, que a gente implementou lá no comecinho do curso, chaveada por pares de size type e valorada pelo tipo waste, que a gente recebe no nosso template da wastedGraph, ou caso não receba, que por padrão é um inteiro, tá bem? Como nossos
membros privados, a gente vai ter uma variável graph underline do tipo graph, ou seja, a gente vai ter o nosso grafo como uma variável privada e também um mapeamento de arestas para pesos como a nossa segunda variável privada. Então, a tarefa da nossa classe WastedGraph consiste em manter o conteúdo dessas duas variáveis coerentes. Como assim? Se existe uma aresta no grafo, deve haver um peso associado a ela. Se não existe uma aresta no grafo, não deve haver um peso associado àquele par de vértices, tá bem? Daí a gente vai ver a nossa interface pública agora. Bom, novamente a gente vai ter duas referências const para o número de vértices e o número de arestas, e dessa vez essa inicialização vai ser interessante. Tá bem? Não vai ser baseado em variáveis privadas, porque em particular a gente não tem variáveis privadas num vértice e num edges, se você perceber. E o nosso construtor é responsável por inicializar a nossa classe. O nosso construtor inicializa o nosso grafo com o número de vértices que ele deve ter, inicializa o mapeamento de pares de vértices, né, que são arestas, para pesos, inicializa a nossa referência const num vértice, utilizando a referência num vértice de graph, e inicializa a nossa referência const num edges, utilizando a referência const num edges de graph, tá bem? O nosso primeiro método público é o método resEd, e aqui a gente não tem nenhum mistério. A gente simplesmente vai delegar a implementação do nosso resEd para... A gente simplesmente vai delegar as chamadas desse resEd para o resEd da variável graph. Ou seja, a gente recebe o IV para determinar se existe uma aresta entre o IV e a gente delega isso para o resEd da variável graph. A coisa se torna mais interessante nos métodos addEd e removeEd. Agora as arestas têm peso. Então no addEd a gente não recebe apenas os extremos da aresta. A gente recebe os dois extremos da aresta e o peso associado àquela aresta. Daí a gente vai ter a seguinte implementação. Se a aresta já existe, a gente não adiciona a aresta. A gente sinaliza que não vai alterar o objeto. Se a aresta ainda não existe, a gente adiciona a aresta na nossa variável grafo. A gente insere no nosso mapeamento de pesos para aresta, de arestas para pesos, a aresta associada ao peso dela, e em seguida a gente retorna true, indicando que realmente a gente alterou o objeto. Já no caso da removeEd, a gente não precisa receber o peso de uma aresta para removê-la. A gente vai receber apenas os extremos da aresta. Caso a aresta exista no grafo, a gente remove a aresta. Em seguida, a gente remove a associação que existe daquela aresta com algum peso. E a gente retorna verdadeiro para indicar que o nosso objeto de fato foi alterado. Caso essa chamada de removeEd receba o IV de tal forma que não existe uma aresta entre o IV, a gente retorna falso, indicando que não vai alterar o objeto, que nada precisa ser feito, tá bem? A gente tem mais duas funções, dessa vez relacionadas com os pesos das arestas. A gente tem a função addWaste, que recebe os extremos de uma aresta e retorna o peso daquela aresta. Daí a gente tem o seguinte: se a aresta existe no grafo, a gente utiliza o nosso mapeamento de arestas para buscar pelo peso associado àquela aresta UV, aquele par de vértices UV. Como esse addWasteSearch ele retorna um optional de peso, mas a gente sabe, pelas propriedades da nossa implementação, que esse optional de peso ele necessariamente tem peso dentro dele, ele não está vazio, a gente
utiliza o asterisco para referenciar direto o peso do objeto, assim retornando o peso da aresta, assim retornando ele. No entanto, caso a gente não tenha uma aresta entre U e V, a gente retorna o valor padrão do nosso peso, certo? A gente está retornando essas chaves vazias, indicando que a gente gostaria de retornar, para quem chamou essa função, o valor padrão de waste. Por exemplo, se o waste for um int, então isso aqui retorna 0 para quem tiver chamado essa função. Tá bem? Só que isso aqui é mais flexível, né? Porque a depender de qual tipo a pessoa tenha passado no lugar de waste, isso aqui sempre vai retornar o valor padrão daquele tipo. Seja esse tipo uma string, um inteiro, não importa, tá bom? A gente também tem a função setEdgeWaste, que faz o seguinte: ela recebe um par de vértices U e V e um peso W. Caso exista uma aresta entre U e V, a gente vai atualizar o peso dela para W. Daí a gente faz a seguinte pergunta, né? Se existe uma aresta entre U e V, e a resposta é verdadeira, a resposta é sim, então a gente toma o nosso mapeamento de arestas e atualiza o peso da nossa aresta UV para W, tá bem? Então isso encerra a nossa implementação de setEdgeWaste e a gente vai ter futuramente uma live para falar do nosso laboratório de grafos, tá bom? Então até a próxima.